No ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju. Olá, o Inclusão e Saúde já começou, com destaque para a cidadania, solidariedade e qualidade de vida. A você que está conosco sempre, o nosso muito obrigado pela fidelidade. A você que nos acompanha pela primeira vez, seja bem-vindo da mesma forma ao nosso programa. No Inclusão e Saúde de hoje, a música como terapia e a música que inspira. Você vai ver o resultado do trabalho desenvolvido pelo professor Deidson, que, entre outras coisas, tem revelado talentos e a emoção desse mesmo professor ao conduzir a tocha olímpica Rio 2016. Numa outra reportagem, o resultado da execução do projeto África, uma parceria do Colégio Bom Pastor com a APAI de Aracaju. E ainda hoje, fazendo referência ao Dia de Combate à Violência da Pessoa Idosa, comemorado a cada 15 de junho, a entrevista com o presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Durval Andrade Neto. Falar nisso, no quadro O Seu Direito, mais esclarecimentos importantes sobre os direitos de quem alcançou a melhor idade. Ainda hoje no estúdio, a entrevista com Flávia Reuder, coordenadora de comunicação da APAI de Aracaju. Ela vai falar tudo sobre o Arraiá dos Apaixonados, festa marcada para o próximo dia 17. O programa Inclusão e Saúde está só começando. Eu volto em instantes. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com Inclusão e Saúde. Aqui você encontra exemplos de cidadania, solidariedade, qualidade de vida. E por falar em cidadania, você vai conhecer agora a história de um professor Deidson, aquele que foi selecionado para conduzir a tocha olímpica Rio 2016. Ele também fala da emoção de ter participado desse revezamento. Confira. Foi uma emoção só, diz o professor Deidson. Algo indescritível, ele revela. Também não poderia ser diferente. Não é todo dia que se é escolhido para conduzir a tocha olímpica de um evento tão grandioso como esse. Deidson foi selecionado pelo trabalho que desenvolve na APAI de Aracaju como professor de música. Uma história solidária e musical que ganhou destaque inclusive nacional. Momento esse compartilhado com os colegas de trabalho e principalmente com os alunos. Ao levar a tocha para a entidade, Deidson comemorou. Difícil foi conseguir conter a emoção de alguns. Todos queriam, no mínimo, fazer uma foto ao lado do símbolo olímpico. Para Deidson, momentos que serão eternizados. Tanto quanto o momento da condução, o momento aqui de trazer a tocha aqui para mostrar a todo mundo que estava aqui presente, os alunos, funcionários, foi um momento assim emocionante. Os alunos abraçaram com muita expectativa, muita alegria. Eu percebi que alguns estavam assim ansiosos, poxa, eu quero ver como será que é a tocha. E no momento que eu apresentei a mesma, todo mundo queria tirar foto e foi uma alegria e foi uma gritadeira. Então um momento assim também único e especial. Que bom, né? Nosso querido professor Deidson. E na segunda reportagem de hoje, é hora de irmos a fundo na história do Brasil de forma prática. Quem sabe assim, nós mudamos o olhar sobre as diferenças entre raças e cor da pele. A nossa equipe foi conhecer a execução do projeto África, uma parceria do Colégio Bom Pastor e a APAI de Aracaju. Acompanhe. Esta é a 4ª edição do projeto África, iniciativa que partiu dos professores e alunos do Colégio Bom Pastor em Aracaju, que em meio à temática e valorização das raízes afrodescendentes, trouxe os ilustres visitantes assistidos da APAI da capital, que mostraram mais uma vez que é possível estar inserido nos mais diversos espaços da sociedade. Durante o evento, eles fizeram parte de rodas de capoeira e chamaram a atenção do público que acompanhava atento cada movimento. O coral Batuca APAI também se apresentou, arrancando aplausos dos presentes após cada canção. Foi mesmo um dia diferente para todos, experiência inclusiva compartilhada pelos assistidos da entidade e pelos professores e alunos do colégio. Nós trabalhamos sempre com o projeto de que ser diferente é normal.
Até porque sabemos que existe um preconceito lá fora e nós precisamos batalhar e trabalhar contra esse preconceito. Cabe a nós, família, escola, mostrar para a nossa comunidade que todos nós somos iguais. As pessoas acham que porque tem uma deficiência, seria excluída de certas atividades. E as pessoas que possuem essa deficiência participando desse evento mostra que isso é totalmente ao contrário. Que parceria legal essa, né? E espero que ela continue para outros projetos também. E agora é hora de falarmos de forró. Isso mesmo, o Forró dos Apaixonados. Eu recebo aqui no estúdio a Flávia Roeder, ela que responde pelo setor de comunicação e captação de recursos da APAI de Aracaju. Flávia, seja bem-vinda aqui ao nosso Inclusão em Saúde. Posso falar que é nosso, efetivamente, Exatamente. porque o setor de comunicação tem uma participação efetiva junto ao Inclusão em Saúde. Mas a gente veio falar de forró, né, que é uma festa que todo mundo gosta, todo mundo se diverte, e também os assistidos da APAI não podem ficar de fora. O que é efetivamente o Forró dos Apaixonados e por que essa ligação apaixonados? Já dá até para deduzir, né? Mas é bom que você explique. Isso mesmo, Vinícius. É o seguinte, o Forró dos Apaixonados, né? A gente vai estar entrando na 4ª edição dele, né? E assim, o que a gente vem trabalhando durante todo o semestre, a gente apresenta também nessa festa. O que é que a gente tem nessa festa? A gente tem a apresentação dos assistidos, né? A gente tem a participação dos funcionários também. E além disso, os assistidos, eles conseguem apresentar todas as atividades, tudo que eles vêm ensaiando durante o semestre. Então, a gente coincide o final do semestre do letivo com a festa do São João, que a gente denomina do Forró dos Apaixonados, que é Apaixonados. Então, quem não é apaixonado passa a ser apaixonado pela APAI, que é uma maneira muito boa de colaborar. Agora, o que a gente vai ter? A gente já tem divulgado aqui sobre algumas atrações, né? O que a gente vai ter para animar o povo também, Flávia? Então, além da participação dos nossos alunos, né, que vão estar apresentando a literatura de cordel, teatro e a quadrilha em si, a gente vai ter a participação da quadrilha Século XX e também do Chiquinho Alemar. Ele vai estar animando a nossa festa. Levar o pé de serra lá para fazer a festa para todo mundo. Exatamente, a gente quer todo mundo dançando. Agora, cobra algum valor para quem quiser participar ou não? O espaço vai ser aberto? Não. Essa festa é gratuita, ela é aberta para a comunidade, tá? E a gente gostaria muito que todos participassem, porque inclusive vocês vão estar presenciando tudo que os nossos alunos, todos os nossos assistidos, eles fazem durante o semestre. É uma forma de conhecer também um pouco da estrutura da APAI, né? Claro Exatamente. que lá a festa vai acontecer na frente da APAI, Isso, claro que a gente tem divulgado o endereço, mas vai reforçar, mas é uma maneira das pessoas interagirem, a sociedade, a comunidade, principalmente do bairro industrial, e a outras pessoas que têm o interesse de ir para lá, para que elas possam interagir com eles ali, né, Flávia? Para se sentirem parte, né? Isso mesmo. E a gente sabe que toda a festa de São João, quando está chegando no final, a gente quer a participação de todo mundo. Então, no final da festa, a gente vai ter essa participação e a gente convida vocês para participarem. Agora, quando você falou aqui sobre o aproveitamento, quer dizer, o encerramento desse primeiro semestre letivo, isso faz com que eles se sintam também mais úteis, que é o que a gente tanto tem debatido, assim, olha, a gente brinca durante o semestre, a gente aprende a ler, a gente aprende o teatro, aprende uma série de atividades, mas nesse período é preciso mostrar algo, né? Exatamente. E eles se sentem muito gratos, eles gostam de participar disso. Ver o sorriso deles, é assim, é muito bom mesmo, eles gostam de participar. Eles gostam de ser assistidos, não assistidos só no sentido... de né? ser auxiliado, mas Exatamente, no sentido de ser visto, né? De ser visto. A gente tem mostrado algumas reportagens com eles e é engraçado quando a gente, como agora a gente apresentou lá na APAI, algumas reportagens, eles ficaram vibrantes, assim, porque estão se vendo na televisão. E aí eles se sentem parte integrante da sociedade de algum modo. É uma maneira também de ajudá-los a entender esse universo, né, Flávia? É a inclusão em si, né? A inclusão na prática mesmo, Isso, exatamente. Né? Então, todo mundo convidado para participar desse forró dos apaixonados. Agora, como é que faz aí para chegar à APAI? Qual que é o endereço da APAI, Flávia? Então, a sede da APAI ela é na rua Manuel Santos Carvalho, número 379, próximo ao Campo do Confiança. Campo do Confiança, isso mesmo. O pessoal tem sempre como referência ali a Rua Curitiba, que é o lado da APAI, mas a frente mesmo é a Rua Manuel dos Santos Carvalho, 379. Vai ser na frente, vão ter todos, uma estrutura toda montada para que todo mundo fique à vontade. Espero que não chova, né? Mas se chover, tem essa estrutura para proteger. Vai ter festa, vai ter quadrilha, como já disse a Flávia, a quadrilha dos alunos, as apresentações de literatura de cordel e, claro, um convidado especial, aliás, uma turma convidada muito especial, que é a quadrilha Século
século XX, que é do bairro industrial, inclusive. Isso, exato. Né? Uma história que todo mundo já sabe da quadrilha e vai estar lá se apresentando a partir das 3 da tarde. É bom frisar o horário, Exatamente, né? 3 da tarde, no dia 17 de junho, a gente vai estar esperando todo mundo. Dia 17 de junho, a partir das 3 da tarde, em frente à APAI de Aracaju, próximo ali ao Campo do Confiança, conhecido como Sabino Ribeiro. Flávia Roeder, muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso Inclusão e Saúde. Espero tê-la em outras oportunidades, com outros eventos e outras ações aí voltadas para a nossa APAI de Aracaju. Obrigado, Flávia. Por nada. Bom, agora nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, a entrevista com o presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, o Durval Andrade Neto, fazendo referência ao Dia de Combate à Violência da Pessoa Idosa, comemorado a cada 15 de junho. Falar nisso daqui a pouco também, no quadro Seu Direito, o advogado André Cazucas traz esclarecimentos importantes sobre os direitos de quem já alcançou a melhor idade. Assim é chamada, né? A idade, a melhor idade. É só um instante, eu volto já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. E agora, como prometido, já aqui no estúdio, o presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Durval Andrade Neto. Senhor Durval, seja bem-vindo ao nosso Inclusão e Saúde. Obrigado. É um prazer mesmo tê-lo aqui. E a gente sabe que é um tema muito polêmico, algumas vezes, um tema que às vezes também chama para uma reflexão. O principal aspecto é a violência a essas pessoas já numa idade frágil. E eu queria saber do senhor quais são os dados ou o que a gente tem de informação sobre essas pessoas idosas, muitas vezes vítimas de violência. É muito comum isso aqui em Sergipe ou não? A gente tem até o que comemorar, digamos assim. Nós temos o que comemorar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade e o espaço do seu programa. Temos o que comemorar porque temos uma lei que protege a pessoa idosa, que é o Estatuto do Idoso. Temos o que comemorar porque existe uma rede de proteção que foi criada, apesar de eu entender que o funcionamento desta rede ainda é um pouco, deixa muito a desejar, no meu modo de pensar. Temos a comemorar porque a pessoa idosa, que vive hoje a melhor idade, a cada dia que passa, ela tem uma longevidade muito maior. Então, as disponibilidades que existem hoje para que as pessoas possam envelhecer com melhor saúde e, com isto, gozar de mais tempo de vida, é maior também. Agora, por outro lado, de todas as ações que um conselho desenvolve para proteger a pessoa idosa, para orientar a pessoa idosa e para cuidar dos seus interesses de um modo geral, quando está divulgando os direitos que ele tem através da lei que lhe protege, a que mais me incomoda como presidente do conselho, e eu dou expediente no conselho todos os dias, de segunda a sexta-feira, às vezes até num dia de sábado também lá estou, é justamente a questão da violência, porque é quase que imaginar algo que você não gostaria e nem imagina por que acontece. Porque eu fui criado por pais que me deram bons exemplos e que eu tive a possibilidade de reconhecer como filho, e reconheço até hoje, sou grato por ter tido os meus pais, pelos exemplos e pelo cuidado que tiveram comigo. A Constituição brasileira diz que cabe aos pais, quando os filhos menores, dedicar a eles o cuidado e proteção. E cabe a esses filhos menores, quando maiores de idade, quando os seus pais já na velhice, cuidar dos seus pais. Ou seja, você recebe dos pais o cuidado e quando os seus pais estão velhos, você deve devolver esse cuidado que recebeu. Isso está na Constituição. E a lei do Estatuto, ela de certo modo dá essa visão também, para que os filhos protejam seus pais. E infelizmente é justamente no seio familiar onde a maior incidência da violência acontece. Eu já recebi algumas informações, inclusive, sobre netos, né? De repente os pais acabam criando netos, e algumas dessas ações violentas partem desses netos. Tem chegado muito isso no Conselho, como denúncia? Existe dessa forma, que é a agressão que o idoso recebe ou passa por ela. Existe a agressão psicológica, que é aquela quando pressão, né? É a pressão para que ele ceda, mas ceda em quê?
uma boa parte, uma boa gama das famílias brasileiras hoje vivem, principalmente as mais carentes, elas vivem sustentadas pelo salário do idoso que está ali aposentado. É isso que eu ia falar. Então, o que é que acontece? É esse dinheiro do idoso, que praticamente, e muitas vezes, é o único que existe na família, é tomado. Porque como ele já está, de uma certa forma, mais debilitado, ele precisa de alguém que controle. E esse controle passa a ser uma posse, quando não é do próprio dinheiro, é dos bens para serem vendidos, é do empréstimo consignado, que eu acho aquilo um crime. Mas tem muito isso, não tem? Muito, muito. Então, o empréstimo consignado, toma-se dinheiro emprestado em nome do idoso. Quando ele pensa que tem dinheiro, já não tem, porque o dinheiro, quando entra, já saiu a parcela a ser tomada, a ser devolvida pelo empréstimo. Então, digamos assim, essas ações de agressão são as mais comuns. A ação de agressão física, do bater, do machucar, ela existe, mas não na intensidade daquela que trata sobre a parte financeira da pessoa idosa. Mas, às vezes, essas ações mais violentas, né, usando a força bruta mesmo, elas começam a partir de uma negativa do idoso, quando ele diz, olha, o salário é meu, você não pode perder. Mas aí tem alguns casos de filhos e netos, às vezes, ou a pessoa que está cuidando de cuidadores, né, que aí ela tem o direito de receber aquele dinheiro, porque ele não tem mais, às vezes, a mobilidade, não tem mais aquela praticidade, então ele deixa tudo para que o neto cuide, que o filho cuide, ou um filho ou filha, depende, um ou outro cuidador, e ele vai fazer aquele papel. Então, chega ao extremo, nesse sentido de, olha, não deu dinheiro, vai para a porrada. E eu já vi, já fiz até reportagens sobre isso, de pessoas idosas que acabam ensinando, sem falar das drogas, né? Que às vezes o filho ou neto, viciado em droga, quer vender o objeto, e aí de repente ele falou, avô, disse, não vou dar. Essas situações realmente acontecem. Existe o Disque 100, a forma da proteção. O Ministério Público, as delegacias de grupos vulneráveis, a própria denúncia pelo Disque 100, sem que ele precise se locomover. Ele pode pegar o telefone e discar 100, vai cair numa central telefônica, onde ele pode denunciar. E essa denúncia ela cai numa central nacional, ela é disseminada para os conselhos estaduais, conselhos municipais, Ministério Público e DAGVs. É importante isso que o senhor Durval está falando, se você puder fazer, ou se souber, porque às vezes a denúncia não parte do idoso, porque está fragilizado, parte do vizinho. Mas pode participar. Do vizinho ou alguém da família. Qualquer pessoa pode denunciar. Qualquer pessoa. Qualquer ação de violência contra a pessoa idosa é um dever do cidadão, seja ele quem for, familiar ou não, denunciar. Ligar para o Disque 100. O Disque 100. É a forma que se tem de se começar um trabalho de proteger aquela pessoa que está sob agressão. Há na agressão, quando a denúncia é encaminhada, há um problema que às vezes complica. Porque, por exemplo, o idoso, como a agressão ela vem muito de dentro da família, na hora que o procedimento começa dentro da justiça, e a coisa vai andando, e as audiências começam a pressionar... Ele desiste. Ele desiste, porque trata-se de um familiar. Então, às vezes é o filho, às vezes é o neto. Eu não posso ver meu neto preso. É engraçado, e aí ele dá para trás. Engraçado que essa inversão de valores, quer dizer, o neto ou o filho, às vezes faz isso, mas o amor do pai ou do avô é tão grande que ele não consegue devolver na mesma moeda. Que coisa impressionante. Eu penso o seguinte, ontem à tarde eu estava numa reunião na FANESE, e discutindo o Estatuto do Idoso de maneira comentada. Nós estudamos artigo por artigo e vamos comentando sobre cada artigo e que providências cada um deles exige. E lá eu fiz uma observação a respeito da parte da violência, porque ontem nós estávamos tratando justamente sobre esse assunto. E eu disse o seguinte, Nelson Mandela, certa feita, fez um pensamento onde ele disse que nenhum ser humano nasce dentro do seu coração com ódio por outra pessoa. Você nasce com um coração puro. E se você odeia, é porque você aprendeu a odiar. E se você teve a capacidade de aprender a odiar, é porque você foi ensinado. Se foi ensinado a odiar, você poderia ter sido ensinado a amar, em vez de odiar. A agressão moral, ela pode ser denunciada também, senhor Durval? Qualquer tipo de agressão. Qualquer tipo de agressão. É a pergunta que chegou para a gente. Qualquer tipo de agressão. As agressões estão aqui. Física, sexual, psicológica, econômico-financeira, abandono, negligência e a própria autonegligência. O caminho é o Disque 100. O Disque 100
a delegacia, o Conselho do Idoso, qualquer contato que chegue para um desses órgãos. Eu falo o Disque 100 porque o Disque 100 não expõe o denunciante. Tá. Me entendeu? Quem vai prestar a queixa. Ele não se expõe. Ele, pelo telefone, ele faz, aquilo vai gerar um registro e o banco de dados que administra esse registro espalha para os órgãos que podem tomar a providência e passar a averiguar. Então, o que eu comentava ontem é o seguinte, a única forma, ou a melhor forma, de se combater com uma certa força esta agressão que hoje existe e é difícil de resolver, é através de um processo educacional. Entendi. O Estatuto do Idoso diz que nos currículos escolares deveriam existir disciplinas que tratassem sobre o envelhecimento. Entendi. Então, se você aprende na escola com disciplinas que tratam sobre o envelhecimento, você começa a compreender que o velho precisa de um tratamento diferente e velho ele é, mas amanhã o velho será você. Claro, todos nós vamos então, passar por se isso, você né? também vai envelhecer, você não quer ser Você maltratado. está lutando por você mesmo. Pronto, Né? então se você não quer ser maltratado, você não maltrata agora, porque você vai colher. A vida é semear e colher. Você semeia o que você quiser, mas a colheita é inevitável. Você vai colher o que plantar. Senhor Durval, muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso Inclusão em Saúde. Claro, queria Muito mais obrigado. tempo para a gente poder tratar dessa questão e a gente vai ter outras oportunidades, pode ter certeza. Obrigado. Muito grato. Bom, depois de uma entrevista tão boa como essa, uma entrevista muito esclarecedora, agora é hora do quadro O Seu Direito. Pois é, já está aqui conosco o advogado André Cazucas. Semana passada foi a advogada Juliana Santos, que foi enviada pelo doutor André, e agora ele volta aqui ao nosso quadro. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor André Cazucas. Bom, a gente está falando ainda sobre a questão da pessoa idosa e, como disse o senhor Durval Andrade, todos nós vamos chegar lá, quer dizer, quem conseguir, porque alguns, né, infelizmente, vão embora mais cedo. Mas, de um modo geral, é preciso envelhecer com qualidade de vida, com dignidade, e a gente sabe que na prática nem sempre funciona. Então, existem algumas leis que dão direito. Uma coisa que me chama a atenção é pessoas que eu sei que são colocadas em asilos e os filhos acham que, de repente, colocam os pais no asilo e se mandam, abandonam, ninguém sabe mais. E se você for fazer uma visita a qualquer asilo desse no SAMI, você vai conhecer histórias incríveis e algumas de pessoas que reclamam porque os filhos nunca mais foram visitar. Tem alguma penalidade para isso, doutor André? Tem sim. Primeiramente, mais uma vez a satisfação está aqui, tratando de um tema tão relevante. Afinal, todos nós chegaremos nessa idade e que cheguemos com saúde, com vitalidade e que o idoso seja sempre protegido. Com relação ao abandono, isso é algo muito marcante, porque infelizmente ainda é recorrente na sociedade, a penalidade sim. Se o idoso, numa situação de incapacidade ou de necessidade, for abandonado, isso pode levar a uma pena, uma situação criminal, que pode levar até 1 ano de prisão. E se desse abandono em que havia necessidade de guarda, de cuidado, houver a morte, acontecer a morte, a pena pode ser de até 10 anos. Então, são situações que a maioria das pessoas não sabem, desconhecem e que deveriam também saber, afinal, é um ato de uma desumanidade sem tamanho. Tá, agora, existem também algumas regras, né, que favorecem a pessoa idosa, como o senhor Durval até falou, que existem alguns motivos para comemorar. O que a gente pode pontuar, por exemplo, no transporte público, né? Numa fila de banco, de supermercado, essa lei ela é mais uma questão de conscientização ou não? Ela tem que ser seguida à risca. O que é de vantagem nisso mesmo? Não, além da cortesia e do respeito aos idosos, há estabelecimentos legais que tratam de normas sobre isso. Então, por exemplo, no transporte coletivo, se o transporte coletivo for municipal, 10% daquelas vagas elas devem ser destinadas a pessoas idosas com isenção de tarifa. Então, simplesmente elas apresentam um documento de identidade e a partir de 65 anos elas não pagam mais para andar no transporte público. Se esse transporte for interestadual, 2 vagas devem ser reservadas sempre para pessoas idosas. Tá, no caso de vagas para idosos, hoje parece-me que, pelo menos a meu ver, há uma rigidez maior para que isso seja cumprido. Só que às vezes tem pessoas que desobedecem, né? Nada, tá vago aqui, minha gente, tá bem mais perto aqui da entrada do shopping, bem mais perto da entrada aqui do supermercado, enfim, mas o que acontece?
uma situação como essa? Não, essa pessoa, esse veículo estacionado inadvertidamente, ele pode vir a ser rebocado, ser retirado do local e a pessoa pode vir a sofrer uma multa, uma infração de trânsito, nesse caso específico, que é uma questão de trânsito. Tá, e a gente sabe que tem que ter autorização, inclusive. Exatamente. Por incrível que pareça, né? A pessoa já é idosa e você vai ver o jovem na vaga do idoso. É incrível isso. Já não basta a questão de conscientização, mas além da conscientização, tem que seguir a regra. Qual é o outro ponto que a gente pode abordar ainda voltado para o idoso, doutor André? Nós temos outras situações e essa questão da vaga, ela passa muito da educação. A educação que deve se começar de base. Afinal, se a gente não priorizar a educação e as pessoas não entenderem isso, não adianta a gente ter um emaranhado de leis, porque a gente não vai resolver o problema. Aí a pessoa fala assim, não, eu vou colocar rapidinho aqui. Existe. Aí, de repente, Exatamente. chega um idoso e fala, ih, cadê a minha vaga? Exatamente. Então, outra situação é a inclusão no mercado de trabalho. Não pode haver discriminação de ingresso por questão de idade. Então, a pessoa não pode ser impedida de acionar um cargo ou de ser contratada pela empresa simplesmente por ser de uma idade mais avançada. Pelo contrário, ela vai acrescentar experiência a essa empresa. E também, se tratar de concurso público, o mais idoso é critério de desempate para que ele ascenda. Então, se houver entre dois candidatos empate em todas as situações, aquele que vai alçar a vaga é o mais idoso. Isso acontece até para as eleições. Imagine dois candidatos com o mesmo número de votos. Qual é aquele eleito? O candidato mais idoso. Agora, é engraçado que, muitas vezes, na prática, as empresas não dizem, não declaram isso, mas elas, indiretamente, elas não optam pela pessoa mais experiente. Mas se isso tiver como ser comprovado, ela pode ser penalizada. O Ministério Público do Trabalho existe e tem uma atuação admirável nesse sentido. Então, se a gente pegar a empresa e estatisticamente não houver um percentual, no mínimo razoável, de pessoas com mais idade nela trabalhando, há uma ação discriminatória. Já se percebe uma tendência nesse Exatamente. sentido, né? E toda discriminação pode ser gerada uma sanção, inclusive com dano moral coletivo, em que a empresa, além de ser condenada, é obrigada a praticar uma política pública, porque o que a gente tem que entender é senilidade não é incapacidade, não é debilidade. Então, a pessoa idosa, ela pode celebrar contratos, ela pode comprar imóveis, ela pode vender imóveis, ela pode movimentar a conta, e ninguém tem nada a ver com isso, a não ser que ela esteja efetivamente incapaz. Porque o que acontece, e que foi trazido na entrevista passada, é que os filhos acabam tomando conta da vida dos pais. Muitas vezes, esses pais idosos têm condição plena psíquica e devem orientar a sua vida, afinal a expectativa de vida aumentou e o respeito e a inclusão são o que a gente mais prega nesse aqui. Ótima dica, ótimas colocações. Muito obrigado, doutor André Cazucas. Até o próximo programa. Estaremos juntos, se Deus quiser. Ok. Bom, e agora a gente encerra e é hora de dizer para você um bye-bye, mas o Inclusão de Saúde fica só por aqui por enquanto. O que você achou do nosso programa de hoje? Quer dar outras sugestões de subtemas relacionados aí à inclusão e à saúde? Mande já a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote 99887-2299. Acesse também a nossa fanpage, facebook.com/apaiaracaju ou ainda ao nosso site www.apaiaracaju.org.br. Ouça também a nossa rádio web em www.apaifm.com.br. O Inclusão em Saúde tem exibição inédita sempre aos sábados, às 10 da manhã, com reprise às quartas-feiras, às 2 da tarde, aqui na sua TV APRP e, claro, também pela APAI FM. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.